Olá, alunos, tudo bom com vocês? Hoje nós faremos a abertura do capítulo 12 do livro de ciências, que vai tratar do assunto eletricidade e magnetismo, ok? Vamos iniciar então. A família do Arthur e da Sofia está no escuro por conta de uma forte tempestade que está caindo e causou a falta de energia. Leia a seguir um trecho do diálogo deles. Eu gosto tanto de pão com manteiga torrado. Sem a torradeira elétrica vai ficar difícil. E depois vai ser impossível esquentar o leite no micro-ondas. No supermercado, nenhuma caixa registradora funcionaria. Imagine os pobres funcionários fazendo contas que não acabam mais. Pensa um pouco em tudo o que gostamos e que não vai mais funcionar. A televisão, o computador, o videogame. À noite seria ainda mais complicado, sabe? Disse a mãe de Arthur. As pessoas viveram muito tempo sem eletricidade. De acordo com o texto e com a sua experiência pessoal, a eletricidade é importante em nossa sociedade? Justifique. Então, através desse diálogo que você acabou de escutar e através da imagem, vocês vão responder essa pergunta, certo? De acordo com o texto e com sua experiência pessoal, a eletricidade é importante em nossa sociedade? Justifique. Então, como eles analisaram, através do diálogo deles, nós podemos perceber, a eletricidade tem uma importância na nossa sociedade hoje. Então, você vai responder e vai justificar a sua resposta colocando exemplos do dia a dia, certo? Próximo. Encontre no texto ações que podem ser realizadas mesmo sem eletricidade. Então, vamos ver lá o pãozinho com manteiga na torradeira. Será que esse pãozinho poderia ser feito de outra maneira? Certo? Então, vocês vão analisar o diálogo e ver quais situações poderiam ser realizadas mesmo sem eletricidade, ok? Porque a Sofia diz que à noite seria mais complicado. O que acontece à noite que seria mais complicado ficar sem energia elétrica? Então, nós temos aí a luz do sol, certo? Que ela vai embora ao cair da noite. E o que ilumina a nossa noite é a lua. Só a lua é suficiente para iluminar tudo o que nós precisamos? Certo? Por que, então, ficar sem energia elétrica à noite seria complicado? Vocês irão responder para nós. Forme um grupo com mais 2 colegas e reflita. Que hábitos vocês teriam de mudar se não houvesse mais energia elétrica disponível? Como nós estamos em casa, fazendo as atividades em casa, vocês até poderão fazer em grupo com mais colegas, se tiverem contato pelo WhatsApp, se não, poderão fazer sozinhos tranquilamente, tá certo? As respostas serão registradas no caderno de ciências, ok? Continuando então, de onde vem a energia elétrica? O modo de vida das pessoas mudou e vem mudando muito com o desenvolvimento da produção de energia elétrica pelo ser humano, no fim do século XIX. Hoje em dia, dependemos muito de aparelhos elétricos. A energia elétrica produzida nas usinas, elas podem ser de vários tipos, como as hidrelétricas, as termoelétricas e as nucleares. Usinas hidrelétricas. No Brasil, a maior parte da energia elétrica é produzida em energias hidrelétricas. Veja no esquema abaixo como isso acontece. Então, no esquema, vamos analisar o número 1. A água do rio é armazenada em uma grande represa por meio de uma barragem. Então, a gente pode ver aqui no desenho a represa e verificar a barragem. Número 2. A água é encaminhada da barragem até a casa de força por meio de tubulações. A casa de força é o local em que estão os equipamentos utilizados para a produção de energia elétrica. Então, aqui a gente pode verificar a casa de força, certo? 3.
A água passa pela tubulação com grande velocidade, empurrando as pás da turbina e girando seu eixo, o que aciona o gerador. 4. O gerador transforma a energia do movimento em energia elétrica, que é distribuída para as comunidades por fios elétricos. Então, aqui a gente pode ver como é produzida através desse esquema, desse desenho. A gente acabou de verificar como é produzida energia em usinas hidrelétricas. Agora nós vamos falar sobre os impactos da produção de energia elétrica. Em muitos países, a energia elétrica é obtida por meio de usinas termoelétricas, que queimam combustíveis fósseis, gás natural, carvão mineral e petróleo, para gerar energia. As termoelétricas usam recursos difíceis de se conseguir na natureza e que podem poluir o ambiente, principalmente a atmosfera. Outro tipo de usina são as usinas nucleares. Elas podem fornecer grandes quantidades de energia, mas têm a desvantagem de usar o urânio para gerar energia. O urânio é um elemento químico tóxico e muito perigoso para a saúde. E já houve ocasiões em que sérios acidentes com urânio causaram muitas mortes e a contaminação de grandes áreas. Então, olha só para a gente ver a gravidade, né, de se usar energia através de usinas nucleares. As hidrelétricas representam uma fonte menos poluente em relação às usinas nucleares e termoelétricas. Mas o represamento da água, por exemplo, destrói o ambiente de diversos seres vivos, forçando-os a se deslocar para outros locais. Comunidades de seres humanos também são afetadas e deslocadas. Então, vamos analisar aí a figura A e a B. A imagem A mostra o distrito de Sobradinho, Bahia, em 1974. Anos depois, foi construída uma barragem para a instalação da usina hidrelétrica de Sobradinho. E, como é possível ver na imagem B, em 2015, o distrito foi totalmente coberto pelas águas. A população que lá vivia teve de ser removida. Então, a imagem A mostra antes e a imagem B o depois. Fontes alternativas de energia. É possível aproveitar outros recursos naturais abundantes no Brasil para a produção de energia elétrica. A energia do sol, chamada de energia solar, pode ser captada em placas ou painéis solares e transformadas em eletricidade. A energia eólica é gerada pelos ventos, torres com grandes pás que são movimentadas pela força do vento, acionam geradores que produzem eletricidade. Então, na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre a energia através de painéis solares. E agora vocês podem verificar a energia através dos ventos aqui na figura ao lado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre pilhas e baterias. Pilhas e baterias armazenam produtos químicos que geram energia. Nesse caso, ocorre a transformação de energia química em energia elétrica. Durante um tempo de uso, os produtos químicos perdem a capacidade de gerar energia elétrica e as pilhas, então, deixam de funcionar. Mas algumas pilhas e baterias que podem ser recarregadas com energia elétrica, como é o caso das baterias dos celulares. Relâmpagos. Os relâmpagos são descargas elétricas intensas que ocorrem na atmosfera, entre as nuvens de tempestade. Quando essa descarga elétrica sai das nuvens e atinge o solo, é chamada de raio. O trovão é o ruído característico do relâmpago e do raio. Os para-raios são equipamentos
que recebem descargas elétricas na atmosfera e as conduzem para o solo de forma segura. Geralmente, esses equipamentos são colocados em locais altos, por exemplo, em cima de prédios, impedindo que os raios atinjam as construções e as pessoas. Então, aquela antena, a gente pode verificar aqui na imagem que aquela antena que fica em cima dos prédios, são os para-raios. Faça uma pesquisa, agora tem uma questãozinha para vocês responderem. Faça uma pesquisa sobre as diferentes formas de obtenção de energia elétrica usando jornais, revistas, livros e a internet. Escolha uma delas, preferencialmente algum exemplo que não tenha sido discutido no livro, e anote no caderno as informações solicitadas abaixo. Depois compartilhe suas descobertas com os colegas. Então, vocês vão pesquisar sobre fontes de energia, as vantagens e as desvantagens. Então, aqui pede para vocês falarem um pouquinho de algo que vocês não viram aqui no livro. Então, se nas pesquisas de vocês, vocês identificarem alguma fonte de energia, algo que a gente não comentou aqui no livro, você vai anotar no caderno, vai fazer essa pesquisa anotando e vai colocar qual a fonte de energia, a vantagem e as desvantagens dessa fonte, ok? Então, essa é a aula de hoje, mais uma aula introdutória sobre energia. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a energia no nosso dia a dia, ok? A energia elétrica no dia a dia é a nossa próxima aula. Então, por hoje, é só mesmo a introdução, né, sobre energia, saber de onde vem a energia. Nos capítulos anteriores, a gente já tratou desse assunto, falando quais os tipos de energia e as transformações de energia, tá certo? Aqui a gente só está recapitulando algumas informações que a gente já viu e já discutiu um pouco nos outros capítulos, tá certo? Nossa aula de hoje encerra aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.